Mas nós inserimos algumas imagens mais recentes, que vocês vão ver aí, que ajudam a fundamentar o mesmo tipo de ideia, ou seja, que o homem não é originário em termos materiais ou em termos biológicos do nosso planeta, tá? Que a nossa origem seria, na realidade, essa planetária, tá? E que, na verdade, aquilo que nós esperamos e alguns imaginam como sendo o contato final, nada mais vai ser do que simplesmente uma espécie de reintegração da nossa humanidade a uma espécie de comunidade cósmica da qual nos separamos do passado. Daí o título, o dia do reencontro. Pode botar o próximo? Em termos objetivos, em termos materiais, vamos dizer assim, o nosso universo, eu costumo dizer pelo menos o ciclo atual do nosso universo, ele começa por volta de 13,7 bilhões de anos atrás, com um fenômeno que é conhecido cientificamente pelo nome de Big Bang. Né? A nossa ciência coloca esse tipo de momento e esse tipo de constatação como sendo o início de tudo. Eu, no próprio livro Contato Final, Dia do Reencontro, eu coloco a seguinte ideia, que esse aspecto da nossa ciência em relação ao início de tudo, supostamente, nada mais é que o último sinal da pretensão humana em explicar tudo de maneira objetiva. Como é que vocês conseguiriam conceber um momento desse, de algo que acontece, a grande explosão, a partir do nada? Isso, evidentemente, foi antecedido de algum outro tipo de situação. Porque o que a nossa ciência fala? Ela fala que o Big Bang surgiu a partir de uma singularidade, como gostam de chamar os cientistas. Ou seja, existia, tá, naquele momento que precedeu o Big Bang, uma espécie de um átomo primitivo, de uma célula, de tudo que existe hoje, que tinha um tamanho um pouquinho menor, tá, de uma bola de ping-pong, para vocês terem uma ideia. Toda a energia que hoje constitui o nosso universo material, né, estaria concentrada nesse tipo de singularidade. Então a gente já parte de uma pré-existência de alguma coisa. Agora, de onde veio essa singularidade? De onde veio essa espécie de átomo primitivo? Isso a nossa ciência, evidentemente, não encara de frente, apesar de ela confirmar e reafirmar que isso foi o início de tudo. Tá? Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, alguns astrofísicos defendem que o nosso universo seria uma espécie de partícula elementar de um cosmos muito mais amplo a nível de dimensão. E cada átomo, cada partícula elementar dos átomos dos nossos corpos aqui presentes, ou de qualquer criatura vivente, ou qualquer coisa material existente no nosso universo, seria um universo tão complexo, tão grandioso para os seus possíveis habitantes, quanto é a nossa visão pessoal. Ou seja, nós estaríamos diante de uma regressão infinita em direção ao macro e ao microcosmos. Para que vocês percebam que, por mais que a nossa ciência avance, ela sempre vai estar por ainda explicar ou encontrar o fim de tudo, ou o princípio de tudo. Porque, na verdade, na nossa compreensão, é impraticável que a gente tenha esse tipo de noção. Pelo estudo de alguns casos de abdução, que eu tive contato pessoal em termos da minha experiência como pesquisador, a gente percebe que até esses seres, que estariam, alguns deles, milhões de anos na nossa frente, em termos de ciência, em termos de tecnologia, fazendo com que a tecnologia demonstrada pareça magia frente aos nossos olhos, ainda estão em busca dessas explicações ou dessas conceituações maiores em relação a isso tudo. Então não vamos ser nós, do estado atual da nossa humanidade, que vamos ter a capacidade ou a percepção de acharmos que explicamos tudo, está tudo já esclarecido, que não é na verdade. Né? Aqui só para vocês terem uma ideia, que em termos de ciência nós sabemos perfeitamente, ou pelo menos julgamos saber, os passos que aconteceram em seguida ao chamado Big Bang. Tá? Ou seja, o próprio Big Bang, como eu falei de início, ele criou não só a matéria, supostamente, que existe hoje no universo, mas, na realidade, o próprio espaço, como ele é conceituado na atualidade. Agora, uma das nossas grandes dúvidas e um dos nossos maiores mistérios, dentro dessa nossa escalada em busca de um entendimento do que é a realidade, não só humana, mas em termos universais do nosso cosmos, é o problema dos saltos evolutivos que o nosso próprio universo deu. Até chegarmos a estarmos aqui, por exemplo, discutindo sobre esse tipo de temática na atualidade. Os primeiros passos do Big Bang, como eu falei, não se sabe como começaram. O que gerou o Big Bang? Não se sabe. Por que aconteceu a explosão? Não se sabe também.
o fato que ela aconteceu. Aí nós começamos a experimentar dentro do próprio cosmos uma evolução a nível químico. As primeiras partículas, ou subpartículas, melhor dizendo, formadas a partir do Big Bang, elas formaram os dois primeiros tipos de átomos, basicamente em maior quantidade os átomos de hidrogênio, que é o átomo mais básico e comum do universo, e alguma quantidade residual de hélio. A partir daí foram surgindo as primeiras estrelas e a partir das reações termonucleares no interior desses sóis, ou dessas primeiras estrelas, foram sendo formados elementos mais pesados, ou seja, a evolução química continuou. Tá? Agora, o que acontece? Não se sabe como e também porque, de repente, essa evolução química, tá, permitiu o salto para o aparecimento da evolução biológica. Ou seja, o segundo grande mistério nessa nossa jornada, o primeiro foi o surgimento do Big Bang, o que gerou o próprio. Depois, o salto entre a evolução química e a biológica. O que a nossa ciência fala? Que, por acaso, no caso da Terra, né, começaram a ser formados moléculas mais complexas, que também por acaso, também começaram a se agrupar até surgir a primeira célula. Tudo por acaso, é o Deus acaso, como eu gosto de chamar. Isso vocês encontram em qualquer tipo de livro sobre o aparecimento da vida aqui na Terra. Né? E no universo, na visão dessas mesmas ciências, seria a mesma coisa. Próximo. Agora, uma das coisas que hoje nós percebemos, tá, através de estudos paralelos da área acadêmica, feitos por pessoas de formação científica, com toda certeza muitas vezes, é que tudo que é criado ou se realiza em termos materiais no nosso universo é facilmente recriado, tá, em qualquer parte desse mesmo universo. Ou seja, qualquer nova evolução, qualquer novo passo em direção a um avanço nesse processo evolutivo, ele passa a fazer parte de uma espécie de uma memória do próprio universo e passa a poder ser duplicado pelo universo em termos gerais. Isso existe experimentos científicos na escala terrestre que confirmam esse tipo de realidade. Ou seja, a gente não sabe como a vida surgiu no universo, além de não saber, na realidade, termos objetivos aqui na Terra, no universo, mesmo em termos teóricos, a gente não consegue explicar esse salto. Tá? Mas o fato é que começamos a tentar investigar a fundo esse tipo de problema e surgiu primeiro a ideia do por acaso para o aparecimento da vida da Terra. Depois surgiu um grupo de cientistas, um deles, inclusive, prêmio Nobel, chamado Francis Crick, para vocês verem que quem está hoje do lado de certas colocações que a ufologia está trazendo, por exemplo, hoje aqui para vocês, são personalidades também do mundo acadêmico. Não fala exatamente o que nós possamos estar falando agora, mas fundamenta aquilo que nós estamos tentando passar para vocês. Então, Francis Crick, depois de desenvolver com seus colegas nos Estados Unidos, um químico no caso dele, a ideia de que a vida poderia ter chegado à Terra a partir dos seus primeiros blocos básicos, a partir do núcleo de um cometa que teria atingido a Terra, a partir de um grande bólido que teria perfurado a crosta terrestre, daí por diante, ou seja, teria surgido em outros pontos do universo e chegado aqui também a partir de uma sucessão de acasos. Ele, antes de falecer, alguns anos atrás, ele escreveu um livro chamado Life Itself, em que ele dá uma virada, uma reviravolta em tudo que ele havia afirmado antes. E esse cientista, que é uma coisa que eu estava esquecendo de dizer, que é o fundamental nessa história, ele foi simplesmente aquele que descobriu, ele foi o autor da descoberta da estrutura molecular do DNA. Ou seja, a base da vida tida por nós como terrestres. Ou seja, justamente esse homem, essa personalidade do mundo acadêmico, que foi o grande descobridor, justamente, da base da vida aqui na Terra, surpreendeu o mundo com um livro chamado Life Itself, tá? Para botar o próximo, que esse que vocês estão vendo aqui no canto esquerdo, Francis Crick, surpreendeu o mundo dizendo o seguinte, que a vida aqui na Terra não apareceu e muito menos chegou aqui por acaso. Mas toda a evolução da vida que depois nós experimentamos aqui no nosso mundo teve início com um processo de semeadura feito aqui há bilhões de anos atrás por uma civilização cosmicamente realizada, ou seja, que já viajava pelo espaço, que chegou aqui e escolheu o nosso planeta para um experimento, ou seja, eles plantaram as formas básicas iniciais da vida aqui terrestre. Depois foram embora. Ele foi combatido até os últimos momentos da sua vida por esse tipo de coragem de afirmar isso, né? E mesmo no Brasil, na época do lançamento desse livro, nós escutamos